Dentro de cada ser humano, existe uma dança silenciosa entre forças opostas. Forças que não são inimigas, mas complementares. O feminino e o masculino psíquico. Jung chamou essas imagens internas de ânima e ânimos. A ânima é a alma feminina dentro do homem, a mediadora entre seu consciente e o inconsciente profundo. O ânimos é o espírito masculino dentro da mulher, a força que lhe oferece direção, palavra, pensamento estruturado. Esses arquétipos não se confundem com gênero biológico. Eles expressam polaridades universais que vivem na psique humana. Jung enfatizava que tanto homens quanto mulheres carregam dentro de si aspectos masculinos e femininos. O que muda é a predominância e a forma como cada polaridade se manifesta. Essa diferenciação é essencial para não confundir arquétipo com papel social ou identidade de gênero. A jornada da individuação, o caminho para a totalidade, exige que cada um reconheça, dialogue e integre esses aspectos internos. Quando a ânima é negada, o homem perde a ligação com a alma, torna-se rígido, racional demais, incapaz de sentir. Quando o ânimos é rejeitado, a mulher perde direção, torna-se prisioneira de humores e de emoções desgovernadas. A integração não é simples, mas é condição para uma vida plena, pois apenas quem abraça essa polaridade pode alcançar equilíbrio interior e amar de verdade. No entanto, enquanto esses arquétipos não são reconhecidos, eles se manifestam por meio da projeção. O homem projeta sua ânima na parceira, espera que ela encarne sua imagem interna de feminino, seja ela acolhedora, sedutora, maternal ou espiritualizada. A mulher, por sua vez, projeta seu ânimos no parceiro, vê nele a figura que dará direção, segurança, firmeza e voz. Esse mecanismo é inevitável e natural, mas perigoso, pois quando projetamos, não vemos o outro como ele é, vemos apenas o espelho de algo que vive em nós. Assim nascem as paixões arrebatadoras. Acreditamos ter encontrado a pessoa certa, quando, na verdade, reencontramos um fragmento de nossa própria psique. É como quando alguém, logo no início de um namoro, sente que finalmente encontrou tudo o que buscava, sem perceber que está vendo mais sua própria alma refletida do que a pessoa real. A decepção vem quando o outro, humano e falho, não corresponde ao ideal projetado. Casamentos e relações se desfazem, não porque o amor tenha acabado, mas porque a projeção se rompeu. O encontro real só acontece quando retiramos essas imagens do outro e as reconhecemos dentro de nós. A erotização da alma nasce exatamente desse processo. Quando o homem encontra sua ânima projetada em uma mulher, sente-se arrebatado, como se tivesse reencontrado sua alma perdida. Quando a mulher encontra seu ânimos projetado em um homem, experimenta a sensação de ter encontrado o guia que faltava. Essa experiência é profundamente erótica, não no sentido limitado da sexualidade física, mas como desejo de fusão com algo transcendente. É como se a alma quisesse unir-se ao self, ao centro da psique, usando a imagem do parceiro como ponte. O risco é quando essa experiência se confunde com obsessão. O indivíduo acredita que sem aquela pessoa específica estará perdido, quando na verdade o chamado é interior. É aí que muitos se aprisionam em relações de dependência ou em paixões doentias, confundindo a busca pelo self com a posse do outro. É por isso que tantas histórias de amor carregam uma intensidade quase mística,
como se fossem encontros de destino. Na realidade, o que está em jogo é a busca da alma por sua outra metade interior. O erro é acreditar que essa completude está no outro. O aprendizado é perceber que esse encontro é um chamado para integrar dentro de si a polaridade psíquica que falta. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas oscilam entre idealização e decepção em seus relacionamentos. Quando projetamos ânima ou ânimos, o parceiro parece perfeito, carregado de um brilho quase divino. Mas quando a projeção se rompe, o véu cai e o outro se mostra humano, imperfeito, limitado. É nesse momento que muitos abandonam a relação, buscando em outro lugar a mesma experiência mística. Assim, repetem ciclos de paixão e frustração, sem perceber que o que buscam não está fora, está dentro. O verdadeiro caminho do amor exige atravessar essa ruptura. Exige olhar para o parceiro não como portador de sua alma, mas como indivíduo real. Exige recolher as imagens projetadas e reconhecê-las como partes de si. Essa travessia é dolorosa, porque nos obriga a encarar nossa incompletude. Na clínica, é comum ouvir relatos de quem diz: sempre escolho o mesmo tipo de parceiro e sempre acaba do mesmo jeito. Isso não acontece por azar. A alma insiste em mostrar, através do outro, aquilo que ainda não foi integrado internamente. Mas essa travessia também é libertadora, porque abre espaço para amar de forma verdadeira, sem ilusões, sem máscaras. A integração da ânima no homem começa quando ele se permite sentir não apenas emoções superficiais, mas o mergulho profundo no inconsciente. A ânima aparece nos sonhos, como mulher misteriosa, como musa inspiradora, como feiticeira ou como mãe acolhedora. Ela guia o homem para dentro, conecta-o ao self, ensina-o a acolher sua vulnerabilidade. Se negada, ela se manifesta de forma destrutiva. O homem pode se tornar escravo de paixões, incapaz de controlar desejos, ou prisioneiro da frieza racional que o afasta da vida. Integrar a ânima significa dar espaço ao sentimento, à intuição, ao mistério, sem perder a clareza da consciência. É tornar-se completo, capaz de unir razão e emoção, firmeza e delicadeza. O homem que abraça sua ânima não se torna frágil, torna-se inteiro. Ele não busca mais no mundo mulheres que encarnem sua alma, porque já a reconhece dentro de si. Na prática, isso aparece quando ele consegue ouvir sua intuição antes de tomar decisões racionais, ou quando se permite acolher o próprio medo, em vez de escondê-lo atrás de uma fachada de força. Ele descobre que vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma mais madura de potência. A integração do ânimos na mulher, por sua vez, começa quando ela reconhece sua própria força de direção. O ânimos aparece nos sonhos, como figuras masculinas múltiplas, às vezes tirano e opressor, outras vezes sábio e orientador. Se negado, ele se manifesta de forma inconsciente, levando a mulher a cair sob domínio de opiniões externas, ou a tornar-se dominadora e rígida, como se compensasse sua fragilidade. Integrar o ânimos significa aprender a dar voz às próprias ideias, a sustentar decisões, a confiar na própria razão. É libertar-se da necessidade de depender de um homem para ter direção. É tornar-se dona de si, não por negar o feminino, mas por equilibrá-lo com o masculino interior.
A mulher que integra o ânimos encontra dentro de si a firmeza que buscava fora e pode amar de forma mais livre, sem submissão nem dominação. Isso se mostra, por exemplo, quando uma mulher que sempre precisava de validação externa começa a sustentar suas próprias escolhas, ou quando, em vez de se calar diante de críticas, consegue afirmar sua visão com serenidade. O ânimos integrado deixa de ser opressor e se torna aliado. Mas é preciso lembrar que tanto a ânima quanto o ânimos também carregam sua sombra. A ânima, quando inconsciente, pode se tornar sedutora e destrutiva. No homem, ela surge como paixões cegas, como dependência afetiva, ou como a tendência de projetar em todas as mulheres um poder mágico, ora idealizado, ora demonizado. Na sombra, a ânima não guia para o self, ela arrasta o homem para ilusões, para obsessões, ou para o vazio da frieza emocional. Já o ânimos, quando inconsciente, pode assumir a forma de tirano interno. Na mulher, aparece como vozes críticas e severas, um coro de julgamentos que a condenam por cada passo. Ele se manifesta como rigidez mental, como dogmas inflexíveis, como autoritarismo que sufoca a sensibilidade. Na sombra, o ânimos não oferece direção. Ele prende a mulher em certezas duras, em pensamentos que não abrem espaço para o sentir. Reconhecer essa sombra é parte essencial do caminho, pois integrar não significa negar a escuridão, mas trazê-la à luz da consciência. Só quem encara a sombra da ânima e do ânimos pode transformá-los em aliados, em vez de inimigos invisíveis. Quando ânima e ânimos são integrados, nasce um novo nível de consciência. O homem se torna capaz de sentir sem perder clareza. A mulher se torna capaz de pensar sem perder sensibilidade. Ambos descobrem que a verdadeira completude não vem do outro, mas do diálogo interno com seus opostos. Essa integração não elimina os relacionamentos, pelo contrário, os aprofunda. Só quem se encontra consigo mesmo pode encontrar o outro de verdade. Só quem acolhe o feminino e o masculino dentro de si pode amar sem carência, sem projetar no parceiro a tarefa impossível de completar sua alma. O amor verdadeiro nasce quando duas pessoas inteiras se encontram, não para se devorar, mas para caminhar juntas. Esse amor não elimina conflitos, mas muda a forma de vivê-los. Em vez de exigir que o outro salve ou complete, cada um assume sua parte e compartilha o caminho. O relacionamento deixa de ser campo de carência e se torna espaço de crescimento mútuo. O mito de Eros e Psique é talvez a mais bela imagem da ânima e da busca da alma por sua completude. Psique, cujo nome significa alma, era uma jovem mortal de beleza incomparável, tão bela que despertou a inveja de Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Para puni-la, Afrodite enviou seu filho, Eros, o deus do amor, com a missão de fazê-la apaixonar-se pelo homem mais vil e desprezível da terra. Mas ao vê-la, Eros se fere com a própria flecha e se apaixona perdidamente por Psique. Ele a leva para seu palácio secreto, onde todas as noites a visita, mas sob uma única condição: Psique jamais poderia olhar para o seu rosto. Durante algum tempo, ela aceita o mistério. Vive o amor sem ver o amado. Mas envenenada pela dúvida e pelo medo, decide, certa noite, acender uma lâmpada enquanto Eros dormia. Ao ver sua beleza divina, ela se deslumbra, mas uma gota de óleo quente cai da lâmpada e desperta o deus.
Eros, traído, desaparece. Psique então inicia uma longa jornada de provas, impostas por Afrodite, provas que a levam ao limite da morte e da esperança. No fim, depois de enfrentar sofrimento, perdas e humilhações, Psique é resgatada por Eros e elevada à imortalidade, para que finalmente o amor entre eles pudesse ser pleno. Esse mito mostra que o amor verdadeiro não se sustenta apenas no desejo ou na beleza. Ele exige confiança no invisível, exige suportar o mistério e aceitar que a união com o divino passa por provas de entrega, de dor e de renascimento. Eros e Psique não falam de dois amantes externos. Falam do encontro da alma humana com o amor transcendente, da ânima que pede confiança no invisível e do self que só se revela quando deixamos de querer controlar o mistério. Outros mitos e símbolos também falam dessa mesma jornada. Pense nos contos, em que o herói precisa resgatar a princesa aprisionada. A princesa é a ânima, que aguarda integração. E o herói é o ego, que precisa atravessar perigos, enfrentar monstros e descer às trevas do inconsciente para libertar essa parte perdida de si mesmo. Do lado feminino, os sonhos em que homens aparecem como guias, professores ou juízes são imagens do ânimos, às vezes protetor, às vezes opressor, mas sempre pedindo reconhecimento e diálogo. Esses símbolos revelam que a jornada da alma é sempre erótica, não no sentido superficial, mas no desejo profundo de união com o self. O amor humano é apenas uma das formas pelas quais essa busca interior se manifesta. É por isso que os mitos e os contos de fadas funcionam como espelhos da psique. Eles não falam de pessoas reais, mas de processos internos que todos nós atravessamos. Cada narrativa exagerada, cada paixão arrebatadora, cada conto de princesa ou de herói traz esse lembrete silencioso que a princesa e o herói estão dentro de nós. Clinicamente, a não integração de ânima e ânimos gera desequilíbrios. Homens que buscam em mulheres, não parceiras, mas mães ou musas, e se frustram quando não encontram a perfeição sonhada. Mulheres que buscam em homens, não companheiros, mas pais ou salvadores, e se decepcionam quando eles falham. Essas repetições revelam uma alma que ainda não se encontrou. A análise dos sonhos, o trabalho simbólico e a reflexão profunda ajudam a retirar essas projeções e a reconhecer a verdade. Tudo o que buscamos fora já existe dentro. Esse reconhecimento é doloroso porque destrói idealizações, mas é também o portal para a liberdade. Em sonhos, por exemplo, homens podem ver figuras femininas que os atraem ou perseguem. Mulheres podem sonhar com tribunais, professores ou líderes masculinos que criticam ou orientam. Esses são sinais de que a psique está tentando mostrar a face inconsciente da ânima ou do ânimos, pedindo integração consciente. Sem integrar ânima e ânimos, amar é apenas projetar e decepcionar-se. Com a integração, o amor se torna encontro real, terreno sagrado, em que duas almas se encontram sem se perder. Assim, a jornada da ânima e do ânimos é mais que teoria psicológica, é mapa da alma. Ela nos mostra que dentro de cada homem vive uma mulher interior, e dentro de cada mulher vive um homem interior. Ela nos ensina que o amor não é fuga, mas espelho, que a paixão
não é apenas química, mas símbolo. Que a verdadeira fusão não é com um parceiro externo, mas com o self, o centro da totalidade. Só quem percorre essa integração pode amar de verdade, porque só quem é inteiro pode oferecer-se inteiro ao outro. Essa é a promessa da psicologia profunda, que no coração de cada encontro humano existe um mistério divino, e que esse mistério só se revela quando nos tornamos conscientes da dança eterna entre a alma feminina e o espírito masculino, que vivem dentro de nós. E essa dança nunca termina. A integração não é um ponto final, é um movimento contínuo. Cada fase da vida traz novos encontros com a ânima e com o ânimos, pedindo novas formas de diálogo. Reconhecer isso é aceitar que amar a si e ao outro é sempre obra em andamento. Se essa reflexão tocou você, te convido a se inscrever no canal e deixar um like. Assim, você apoia o projeto e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E lembre-se, ninguém pode caminhar a travessia da sua alma por você. Mas quando você escolhe dar o primeiro passo, o universo inteiro caminha junto.